Humildade vezes orgulho. Fica aqui comigo, que hoje o pão quentinho vai te mostrar o contraste de humildade vezes orgulho. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Vamos tentar entender essa abordagem que Jesus está fazendo? Olha, nós sabemos que não há lugar para mérito próprio em termos do reino de Deus e de salvação. Então, lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor diz assim: pois pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, não vem de vós. A salvação não vem das obras, é dom de Deus. Quando a palavra de Deus fala de pobreza de espírito, o Senhor está classificando aqui uma humildade de espírito. Aqui nós temos uma condição espiritual sendo abordada. Arrependimento e humildade, sabe? Uma coisa está ligada à outra. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento estão ligados. No Salmo 34, versículo 18, a palavra do Senhor diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A Bíblia, ela nos mostra que um coração quebrantado permite que a salvação de Deus se complete. O profeta Isaías, depois de ter a visão da santidade de Deus, sabe? A reação dele foi dizer: ai de mim, ó Deus, olha só que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele viu a santidade de Deus, ele viu que ele era pecador, um homem de impuros lábios. Ele disse: eu vou perecer porque a sua santidade diante do meu pecado. Mas ele foi justificado pela humildade, pelo arrependimento, pela consciência de que era um pecador, sabe? Porque quando ele está falando de impureza, ele está falando de pecado. E aqui nós vemos que no versículo 7 desse mesmo capítulo 6, o anjo do Senhor pega a brasa tirada do altar, sabe? Tirada do altar de Deus, e tocou na boca de Isaías. Tocou, sabe? Ele diz: a tua iniquidade foi tirada. A humildade, o arrependimento faz com que a nossa iniquidade seja tirada de nós. O que Isaías chamava de impureza, o anjo do Senhor chamava de iniquidade, chama de pecado. O que permitiu que Isaías recebesse o toque que ele recebeu na boca foi o reconhecimento, sabe, do problema que ele tinha de um pecado específico, pecado da língua, o pecado da boca. Ele sabia aonde estava o pecado, ele especificou o pecado, ele mostrou aonde era o pecado. Você reconhece o seu pecado,
Você sabe qual é o seu pecado. Então, se arrependa diante do Senhor, seja humilde diante do Senhor, mostre o seu pecado a Deus, para que Ele possa te livrar desse pecado, te colocar livre, assim como Ele fez com Isaías. Porque a base do relacionamento com Deus começa a partir do arrependimento. Não esqueça disso. O arrependimento é um ato de humildade e reconhecer que não somos o que deveríamos ser e não temos o que deveríamos para se relacionar com Deus. É um ato de arrependimento e de humildade. O lugar de profunda dependência de Deus, isso fere profundamente o orgulho. Quando você se coloca dependente do Senhor, fere o orgulho. E qual é o efeito do orgulho? Qual é o efeito? Em Tiago 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Um posicionamento de soberba, o que inclui o não arrependimento, nos leva a ser resistidos por Deus. O quebrantamento, o arrependimento, é um ato de humilhação. E a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Em Lucas, capítulo 18, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus, em parábola, fala de dois homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro republicano. Amados, os fariseus era a maior seita, uma seita severa dentro do judaísmo. E o fariseu, ele começa a orar, se orgulhando de sua conduta, de dar o dízimo, de jejuar, de não adulterar, sabe? E dizendo que ele não era igual a esse era o publicano, pecador, desfazendo do publicano, cheio de orgulho. E ali ele dizendo, graças a Deus, que não sou como este pecador aqui do meu lado. E era o publicano que estava do lado dele. Mas quando o publicano orou, ele diante do Senhor, ele disse, ele gritou, tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou um pecador. E Jesus dissera na palavra que o publicano, o pecador, desceu justificado para a sua casa. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. O favor imerecido foi para o publicano, porque ele foi humilde diante do Senhor. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amados, a justificação não vem pela nossa conduta, vem pela humilhação e reconhecimento de que só Deus pode oferecer aquilo que nós não temos. Eu vou orar por você e nesta hora se coloque com humildade diante do Senhor para que Ele te exalte com a graça de Deus. Pai amado, querido, maravilhoso, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de nos humilharmos diante do Senhor, apresentando os nossos pecados. E o Senhor, ó Pai, irá nos exaltar, nos dando graça e nos livrando, Senhor, desse lugar de pecado. Nós queremos, ó Deus, estar diante do Senhor para que as tuas bênçãos nos alcancem. Tira todo orgulho de nós, neutralize toda ação maligna para o louvor da tua glória. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Compartilhe esse vídeo para que possa se quebrantar, se arrepender diante de Deus,
e receber a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Deus te abençoe.